Olá, meus irmãos, como é que passaram uma semana? Tudo bem? Hoje nós vamos ver continuadamente sobre Apocalipse, especialmente sobre as visões que Jesus Cristo mostrou para nós. E antes de começar, eu gostaria de ler o visão que está descrevido na Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 a 16, está dizendo assim: Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me e vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nós começamos a ver essa visão semana passada. Então, continuamente, ver essa visão foi descrito nessa palavra. Então, primeiro, vamos ver o mundo ao redor de nós. Quando nos vê esse mundo, entre as criaturas, não todas as criaturas gostam de luz e sol. Tem as criaturas que vivem escondido na escuridão, certo? Para elas, portanto, os que pertencem à luz vai ser inimigos, porque eles não gostam de luz, eles gostam de escuridão. Então, os cristãos, como quem estão vivendo na luz, devem ter o caráter completamente diferente dos aqueles que pertencem à escuridão. Espiritualmente, nós estamos assim categorizando que nesse mundo está na escuridão, e nós, quem pertencem ao Senhor Jesus Cristo, são aqueles que pertencem à luz. Por isso nós diferenciamos, nós temos que caráter totalmente diferente dos aqueles do mundo. Por esse motivo, o Cristo diz no Sermão de Monte, no Mateus capítulo 5, versículo 13 a 14, Jesus dizendo que vocês são o sal da terra e também vocês são a luz do mundo. Aí o motivo de ter um caráter totalmente diferente dos aqueles que pertencem nesse mundo. Então o Senhor está dizendo que Ele está entre 7 candelabros de ouro. A Bíblia grega está descrevendo esta palavra candelabro como luxonias, e essa palavra de luxonias é aqueles que contém o óleo de azeite e no vasilho de ouro, como nós vemos na semana passada. Então, esse ouro significa um caráter nobre e caráter de sinceridade que nunca muda e nunca também ser adulterada e contaminada pelo coisas como ferrugem, essas coisas. E o candelabro deve emitir a luz usando o óleo que simboliza o Espírito Santo. Isso está dizendo que é uma função de cristão em relação ao mundo ao redor. E o Senhor também diz que 7 candelabros são as 7 igrejas. Nós sabemos que as igrejas significam os santos.
e isto é, as cristãos. Esse termo santos é diferente do aqueles que a Igreja Católica está usando. Para eles, santos são um ser especial, diferente dos cristãos, e eles são esse termo que eles estão usando, santos, é totalmente não é certo. E então, candelabro, aqui mencionado pelo Senhor Jesus, são as igrejas, e igrejas são os santos, isso aí é cristãos. Então, por esse motivo, os cristãos devem ser o centro da luz. Em outra palavra, que os cristãos devem ser fiel refletor da luz que está sendo propagado pelo Senhor Jesus. Porque nós, como humanos, nós não possuímos luz de jeito nenhum. Nós somos refletor da luz que o Senhor Jesus está dando para nós. E o Senhor tem 7 estrelas na mão direita. E diz que as estrelas são as 7 anjos das igrejas. Na Bíblia grega, esses anjos são descrevidos com a palavra angeloi, é o plural, angeloi. A palavra anjos não é apropriada, porque essa palavra foram usados pelas igrejas católicas da Idade Média para um ser que tem as asas na costa deles. O angeloi significa os mensageiros. Isso é, aqueles que traz a mensagem, aqueles que transmitem a palavra e a vontade de Deus ao mundo. Eles são chamados angelóis e eles são mensageiros. Na igreja, esses mensageiros serão os profetas, apóstolos e os evangelhos e os pastores, porque eles têm missão de pronunciar a palavra de Deus, que são evangelhos para esse mundo descrentes. Então, como homem, eles não têm a autoridade própria. Eles, por exemplo, os pastores também são meramente humanos, mas eles têm direito de receber o respeito das congregações, porque eles têm autoridade para transmitir a palavra de Deus. Então, como homem, não tem autoridade própria divina, mas com a transmissão dessa palavra de Deus, eles têm direito de ser respeitados, porque têm a autoridade da palavra de Deus. Portanto, o primeiro e o principal de tarefa de pastores, esses mensageiros, são a proclamação da palavra de Deus. É claro que o pastor tem que tomar conta de congregação, tem que cuidar da congregação, tem que servir também as igrejas, mas estou repetindo, tarefa principal de pastor é a proclamação da palavra da Bíblia e também palavra verdadeira, porque nós vemos que nesse mundo tem muitos pastores, aqueles dizem que são evangelhos, mas eles não transmitem palavra verdadeira. Eles destroem, distorcer a palavra e a transmite e está ensinando erradamente. Então,
conclusão que nós podemos tirar é que a visão de candelabros, nessa visão de candelabros, os cristãos, primeiro, devem ser enchidos de Espírito Santo. E, segundamente, o cristão tem que refletir a luz do Senhor. Se nós não podemos refletir na nossa vida, então nós não estamos fazendo a função de refletor da luz do Senhor. E, terceiramente, o cristão deve ter o caráter de ouro, que nunca podem ser adulteradas e nunca podem ser contaminados pelo esse mundo, mas sempre fiéis e sinceros. Essas aqui três caráteres que nós, como cristãos, nós devemos possuir. Então, eu vou concluir essa mensagem de hoje lendo Isaías capítulo 61, versículo 1 a 7, onde a Bíblia está dizendo como esse mundo em escuridão pode ser transformado e que bênção está sendo prometido para aqueles que seu refletor da luz. Então, eu vou ler esse Isaías, capítulo 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. Essa daqui é a promessa dos aqueles que fazem a função de refletor da luz nesse mundo na escuridão. Mais uma vez, eu agradeço todos os que participaram nesse programa, e eu peço a bênção de Deus esteja com vocês para sempre. Muito obrigado e nos vamos ver na semana que vem. Até logo.